Você já parou para pensar se você está vendendo muito ou se você está vendendo pouco ou se você está vendendo mal? Eu sempre falo o seguinte, que o preço de você vender sem você entender números é que você pode estar entrando num buraco e você nem sabe quando que esse precipício vai chegar. Então, nesse vídeo, a gente vai conversar sobre algumas siglas e eu quero tornar isso mais palatável para você, sabe, de forma que você consiga realmente entender algumas coisas que talvez você não esteja prestando atenção, tá. Então vamos lá. Primeiro de tudo, eu quero falar para você se inscrever aqui no canal, porque se você não se inscreveu ainda, isso aqui é uma série de 5 vídeos que eu estou fazendo. Esse aqui é o vídeo 4 e se você perdeu, essa série é focada em vendas. Então é legal de você se inscrever no canal para você poder receber essa sequência, tá? Então, não se inscreveu, se inscreve. E aí você vai ativar o sininho, vai receber a notificação. Segunda coisa que eu quero te passar é um recado, que é o seguinte: eu não sei quando você está assistindo esse vídeo, mas no dia 18/11 de 2025, eu vou fazer uma aula fechada com um checklist para você conseguir validar se o seu planejamento para 2026 está bom ou se precisa melhorar. Essa aula vai ser gratuita, então para você participar, você só tem que olhar aqui na legenda e se inscrever. Vai ter o link de um form, você vai responder lá os seus dados, vai ter o link da aula e você pode entrar para a aula e participar gratuitamente. Se você entender que faz sentido para você continuar para melhorar o seu planejamento, você vai ter o caminho lá. Se você entender que o seu planejamento está legal, segue adiante e manda bala para 2026. Bom, recados dados, deixa eu aproveitar e me apresentar. Eu sou a Luciana, ou Lu Diniz, eu fico aqui à frente da Wonderful. A Wonderful é a minha empresa e eu falo muito aqui sobre marketing, vendas, produtividade, planejamento estratégico, gestão de pessoas e, claro, desenvolvimento pessoal. Porque se a gente não se desenvolver, como é que a gente quer gerir negócios e pessoas? Não dá, né? Então, dadas as explicações e os recados e tudo mais, vamos lá, vamos entender o que pode estar custando para você não entender os seus números. Primeiro, eu quero trazer uma informação que eu acho que ela é importantíssima e que tem muita gente que peca nisso. Existem pessoas que são muito boas com números, então para elas fazerem planilhas e terem clareza é muito fácil. Agora, existem pessoas que elas são mais lúdicas, elas são mais criativas e não são pessoas tão focadas em números. Para essas pessoas, entender sobre a situação financeira e os números da sua empresa talvez não seja tão simples. Então, se esse é o seu caso, eu imagino que você dê uma titubeada em algumas métricas. Então é por isso que eu resolvi fazer esse vídeo para você. Claro que se você é uma pessoa que tem tudo redondinho aí, talvez você não precise desse vídeo, mas se não, esse vídeo vai te ajudar, com certeza. Então, a primeira pergunta que eu quero fazer para você é a seguinte: você tem ideia de quanto custa um cliente seu? E aí, quando eu falo quanto custa, eu quero realmente que você tenha essa clareza. Você sabe quantos clientes você precisa para você fechar uma venda? Você sabe qual é o ciclo médio de vendas de um produto seu, de um serviço seu? Essas são as clarezas importantes que você tem que ter para você não ficar no escuro, porque a escuridão, que é o oposto da clareza, ela faz com que você ande em campos talvez desconhecidos e também talvez perigosos, tá? Então, pode ter um buraco à sua frente e você nem tá enxergando isso. Por isso que vender no escuro não é legal, por isso que é legal você ter clareza. É como se você dirigisse em alta velocidade e não conhecesse a estrada e não tivesse noite de lua cheia e o seu farol não estivesse funcionando. Então, velocidade não vai te ajudar nesse momento, tá? Agora, se você tiver clareza, aí sim, aí você pode correr na estrada, não tem problema, porque você sabe por onde você está indo, você conhece a estrada, sabe onde tem buraco, onde não tem, se tem radar, se não tem, vai dar tudo certo. O seu negócio é exatamente a mesma coisa. E aí eu quero trazer duas situações para você aqui, para você tentar se enxergar ou em uma ou em outra. Eu estava dando uma mentoria, situação um, eu estava dando uma mentoria esses dias,
E aí o meu cliente virou para mim, a gente estava falando sobre planejamento estratégico, e ele virou para mim e falou assim: "É, a gente está crescendo, mas a gente precisa ter um limite de crescimento". E eu falei: "Legal. E por que que você pensa assim?". Ele disse: "Pode ser que se a gente cresça demais, fique complicado". Isso foi foi música nos meus ouvidos. Eu fiquei tão feliz de ouvir isso, porque a maioria das pessoas só fala crescer, 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 crescer. Mas crescer a que custo? Crescer de que forma? Essa é a pergunta que você precisa fazer para você. Às vezes você está crescendo de uma forma desordenada e a tua margem está caindo pelo ralo. No caso desse cliente, o que acontecia? Ele, para crescer mais, precisava de um galpão maior. E aí, ter um galpão maior implicava em mudança, em reforma, em comprar pallets diferentes, em várias coisas, tá? E aí, ele tendo clareza dos números, ele falou assim: só vale a pena eu mudar de lugar e crescer mais se eu atingir tal número. Então, eu tenho que esgotar ao máximo a minha capacidade aqui, para que daí eu consiga dar esse próximo salto. Tem muita gente que não pensa nisso. E mais uma coisa, eu vejo pessoas às vezes aumentando o faturamento e também contratando, 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 e aí eu falo assim: "Gente, calma, espera aí, entende se você realmente precisa contratar mais gente nesse momento ou se você precisa reestruturar as funções de cada um e os processos". Porque às vezes você contrata mais gente e no final das contas você tem gente ociosa e você tá pagando salários que estão pesando para o teu crescimento, tá? Então, vamos lá, né? Vamos entender algumas siglas aqui que eu acho que são importantes. A primeira delas é a questão do ticket médio. Então, a pergunta que você tem que responder é o seguinte: quanto em média cada cliente deixa na sua empresa? Ou seja, qual que é o teu ticket médio de venda de um produto ou serviço e como é que isso daí tá para o teu planejamento, para o teu todo? Então, se você não tem essa clareza, você precisa começar a olhar para isso. Teve uma moça que eu estava conversando não, eu quero trazer o outro cenário, né, que esse cenário era o cenário desculpa, o cenário da pessoa que tinha clareza que crescer podia ser um risco. E tem a outra pessoa que virou para mim e falou assim: "Ai Lu, eu preciso crescer, eu preciso vender mais, preciso de qualquer coisa que eu consiga fazer para crescer". E aí eu falei: "Tá, mas você tem noção dos seus números? Você tem noção de quanto que custa para você vender mais? Quanto custa para você adquirir um novo lead? Você faz essas métricas?" E aí a pessoa falou: "Não, não, só sei que eu preciso vender mais". Então, essa era a comparação que eu queria fazer, né? Que um tem uma super clareza e o outro não tem essa clareza. Então, agora vamos trazer a clareza para você. O que que acontece aqui? Falando em ticket médio, o que que acontece? Você precisa saber quanto que é o ticket médio que cada pessoa traz para você. E isso é legal de saber, porque você vai entender qual que é aquele cliente que é mais rentável para você ou não. Às vezes, você tá gastando uma energia, sei lá, vou criar um número aqui, de 10 horas para atender um cliente que te traz rentabilidade de R$ 1.000. E aí você gasta as mesmas 10 horas para um cliente que traz uma rentabilidade de R$ 10.000. Que você percebe com isso? Que você tem que focar mais no cliente de R$ 10.000, ou em mais clientes com esse perfil de R$ 10.000. Por quê? Porque você já teve a clareza de quanto cada um te rende versus qual é o tempo que você dedica para cada um deles. Essa clareza é muito importante. O outro ponto é o ponto de custo de aquisição de cliente. Aqui no marketing digital a gente chama isso de CAC. Então, as pessoas que mexem muito com digital, elas sempre falam: "Tá, mas qual que é teu CAC? Qual que é teu CAC?" É o custo de aquisição de cliente. E aí, para você saber o custo, você tem que pensar em todas as coisas que
envolvem custos para que essa pessoa chegue. Então, não é só o anúncio que você fez, é o tempo que você dedicou para fazer o anúncio, é o time que entrou em contato com essa pessoa, quanto tempo se dedicou na abordagem com essa pessoa, se você teve que visitar, se teve gasolina, se teve deslocamento, se teve pedágio, tudo isso envolve o custo de aquisição do cliente. Então, você tendo essas clarezas, o que que acontece? Você consegue começar a parametrizar melhor. Agora, se você não busca essas clarezas, você se perde. Você não consegue entender se aquilo está sendo rentável para você ou não, entendeu? Tem um livro que é muito legal que se chama Empresas Feitas para Vencer, do Jim Collins. Ele fala o seguinte, né? Que o que você mede, você pode melhorar. Agora, se você não medir, você não tem como melhorar. Então, eu sugiro que você tenha uma tabelinha aí para você ter uma noção de quanto que custa para você adquirir seu cliente. E você vai ter que mudar de fonte, né? Por exemplo, se você faz aquisição online, é um custo, se você faz aquisição visitando, é outro custo. Enfim, você tem que ter essa clareza, tá bom? Aí o terceiro ponto é o ponto que a gente chama de LTV, Lifetime Value, ou seja, o valor vitalício do cliente. O que que significa isso? Significa que um mesmo cliente seu, ele pode gerar receita para você mais de uma vez. Então, o tempo que esse seu cliente fica na sua base comprando de ti é muito bom, porque você não tem que pagar por nova aquisição. Você sabe que essa pessoa entrou na tua base, gostou do teu serviço e está comprando mais e mais e mais, entendeu? Então, mapear isso é espetacular, porque você sabe o que você vai poder ofertar para essa pessoa, você consegue entender qual que é a jornada dela. Tem gente, por exemplo, que compra de forma recorrente. Então, eu tenho cliente que ele tem uma solução que é base para a construção dos produtos do outro cliente. Então, toda vez o cliente B precisa estar toda vez comprando aquela base do cliente A. Então, ele tem uma venda recorrente. Tem gente, por exemplo, que trabalha com SaaS. O que que é isso? Você paga uma plataforma, por exemplo, o ChatGPT. ChatGPT você paga todo mês para utilizar, entendeu? Então, ele tem uma receita recorrente. Tem gente que tem vendas pontuais. Então, imagina assim, por exemplo, aqui eu tenho uma mentoria. Então, eu vendo uma mentoria. A pessoa pode ir comprar uma nova mentoria depois. É um segundo passo. Então, não é uma coisa recorrente, no sentido de pagar todo mês constantemente, a não ser que ela tenha parcelado, mas significa que ela tem uma jornada comigo. Então, se ela está construindo a empresa, ela vai ter uma mentoria. Se ela está na evolução da empresa, ela vai ter uma segunda fase de mentoria. Se ela está escalando, ela vai ter uma outra fase de mentoria. Se ela quer dar treinamento para o time, se ela quer que eu dê treinamento para o time dela, é uma outra venda, entendeu? Então, são vendas diferentes. E você olhar para isso é bem importante, porque você consegue ter o seu cliente mais próximo, entender a necessidade dele e não ter que gastar energia e dinheiro buscando outros clientes no mercado. Lembrando que na sequência de vídeos que eu já fiz aqui, eu sempre falo que você sempre tem que estar colocando clientes novos na sua base, tá bom? Essa é uma coisa que você tem que fazer. Mas se você conseguir, além dos clientes novos, manter os seus clientes e vender novamente para eles, é muito melhor, tá? E aí, a gente tem a taxa de conversão. O que que é a taxa de conversão? É você imaginar o seguinte: quantas propostas você fez e quantas fechou. Então, teve uma conversão de vendas. Se você não olhar para isso, você vai sair fazendo proposta, 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 mas você não consegue parametrizar quantas efetivamente estão convertendo. E se você não sabe isso, você não consegue ter clareza se o problema é o preço, se o problema é a forma como você apresentou a proposta, se o problema é o momento da pessoa, se o problema é a estruturação da proposta, a forma de pagamento, enfim, você não consegue ter essa clareza, porque você não está mensurando a taxa de conversão, tá? Então, esses 4 números são números importantes
eu diria que eles são praticamente um mapa do tesouro aí para sua empresa, para que você consiga traçar metas claras, traçar um planejamento claro. Claro que vão ter outras métricas, mas essas daqui são métricas bem importantes. Então, o que que você pode fazer? Você pode se perguntar o seguinte, né? Quantas propostas eu mando por semana? Quantas delas viram venda? Quanto custa para gerar um lead? E quanto cada cliente deixa comigo ao longo do tempo? Basicamente, essas 4 perguntinhas são perguntas importantes que você pode se fazer o tempo todo. E com isso, você vai conseguir ter um direcionamento melhor da sua empresa, uma gestão melhor e, obviamente, um planejamento melhor. Tudo que a gente consegue planejar com mais clareza, você consegue ter resultados com menos esforço. E esse é o objetivo, sabe? Eu acho que fazer isso vai tornar a sua vida mais leve. Eu sempre falo do flow aqui, que é um acrônimo de felicidade, liberdade, organização e work style. Para você se sentir feliz com o que você está fazendo, você tem que ver resultado. E para você ver resultado, você tem que mensurar. Senão você não vai conseguir encontrar teu flow. Entendeu? No próximo vídeo, a gente tem mais um vídeo da série. Nesse próximo vídeo, o que que eu vou fazer? Eu vou falar com você sobre planejar vendas é planejar liberdade. Acabei de falar do flow aqui, então eu quero que você tenha essa clareza do que traz de liberdade para você o planejamento e como é que você pode fazer isso. De novo, se você não se inscreveu, aproveita e se inscreve. E se você quiser participar da aula fechada que eu vou fazer com um checklist lá de planejamento, o link vai estar aqui embaixo, tá? Então, vamos entender só o seguinte, né? Eu trouxe umas frasezinhas aqui que eu acho que são frases importantes. No começo você pode achar que essa parte é muito técnica, mas depois você vai entender que entender desses números passa a ser libertador, porque quando você entende os números, você entende a história da sua empresa, você não romantiza, tá? Então, eu falo assim que o mais bonito de tudo é que quando você passa a entender esses dados, você começa a ter controle da sua empresa. Você controla o seu tempo, você controla o seu dinheiro, você controla as suas decisões. E no fundo, a questão de medir é uma questão de amor próprio, amor pelo seu negócio, amor pelo seu tempo, amor pelo que você dedica. Quando a gente cuida, a gente mensura essa evolução. E quando a gente mensura, a gente está cuidando. Então, esse processo de observação é muito importante. Eu espero que com essas informações aqui eu tenha trazido um pouco de clareza para você. Se você ainda ficou com alguma dúvida, comenta aqui. Eu vou ficar muito feliz em poder te ajudar. E se você tiver alguma sugestão de outros vídeos, pode deixar nos comentários também, que eu sempre leio, tá bom? E em todos os meus vídeos, dá uma verificada nas legendas, porque dentro das legendas aqui do vídeo, não legenda de como é que chama? Não transcrição do vídeo, tá? Legenda, comentário aqui embaixo mesmo do vídeo. Sempre vai ter algum link, alguma coisa para você se aprofundar, dar o próximo passo. É isso que eu quero, que você consiga crescer cada vez mais. Então, vai ter coisa aqui embaixo, dá uma olhadinha, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo e até mais.